Boa noite, aqui é o Nelson Job, atrator dos Transaberes. A gente está começando mais uma live Transaberes especial. Hoje a gente vai ter como convidado o espaçólogo, o Wallace Lopes. Daqui a pouquinho ele está entrando. Boa noite, Aretusa. A gente vai conversar hoje sobre espaçologia, cartola, epistemicídio e muitas outras coisas. Eu vou lembrando, pessoal, que o nosso grupo de estudos, Vórtex, Vibrações na Filosofia, na Ciência e na Mística, começa segunda-feira agora, tá? E as inscrições já podem ser feitas. Vocês podem pegar as informações aqui na bio do Transaberes. Boa noite, Janaína. E vocês podem pegar todas as informações. A gente vai enviar o link do Zoom. Vão ser 10 encontros toda segunda-feira, de 19 até as 21 horas. São 10 encontros que a gente vai tratar, sobretudo, do meu livro novo, o Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica, que agora, inclusive, a gente já tem um e-book em versão em inglês, que também pode ser adquirido pela Amazon. E lembrando também que terça-feira a gente vai ter uma live comigo no Instagram e no Facebook sobre mecânica quântica e transaberes. A gente vai trabalhar a relação da mecânica quântica com vários saberes, do tipo a questão da consciência, a questão da espiritualidade, da mística, e a questão da filosofia e filosofia da ciência, etc. Vamos falar um pouquinho do modelo de Penrose, né? O modelo do Penrose de consciência quântica, e por aí vai. Quem tiver alguma dúvida pode enviar a dúvida pelo digitar aqui, né? Digitar para aparecer aqui nos comentários, que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Enquanto o Wallace não entra, eu queria falar mais um pouquinho, então. Deixa eu convidar aqui o Wallace. O Wallace está entrando. Opa! Dá para me ver? Agora dá. Agora dá. Agora enquadrou. Ai! Isso. Dá para me ver? Agora tá bom. Agora tá bom, Wallace. Boa noite, Wallace. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Deixa eu te apresentar aqui para a galera, então. Pessoal, o Wallace Lopes, ele é espaçólogo. Daqui a pouquinho ele explica o que é ser espaçólogo para a gente. Mas ele é doutorando pela Federal de Ouro Preto em Arquitetura e Urbanismo e pela UFMG, em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, né? O Wallace é organizador e um dos autores desse livro maravilhoso, Sambo Logo Penso, que abriu muitas portas de reflexão para mim. Foi muito importante esse livro aqui. Foi uma leitura relativamente recente e deu para sacudir muito e apontar para várias vertentes.
E ele também é organizador do Tudo é Filosofia, que são fragmentos filosóficos escritos por crianças. Muita produção, entre outras coisas, né? Muita produção, não é, Wallace? É muito exercício do pensamento. É isso aí. Wallace, fala pra gente aí, então, o que é espaçologia. Antes de mais nada, quero agradecer e dizer que a espaçologia é um campo condisciplinar que foi ocultado ao longo da tradição do pensamento a partir de uma questão que é fundamental, em que a filosofia, de alguma maneira, ela negligenciou, ao longo das suas revoluções epistêmicas, onde os campos do pensamento se colocaram apartados da filosofia, assim como a história, a geografia, a arquitetura, a física, a própria matemática, criando campos teóricos a partir do aprisionamento do próprio espaço. Então, se nós pensarmos uma relação introdutória entre espaço e filosofias, ela sempre existiu, partindo lá de Demócrito, a questão do átomo. O problema é que, ao pensar a questão do espaço e das espacialidades, alguns campos se tornaram grades curriculares ou gradios, ou pensando com Weber, criar uma grade de aço ou uma gaiola de aço em que o espaço ficou detido a partir de referenciais teóricos e de pensadores que não colocaram o espaço enquanto a primeira evidência do pensamento. Então, quando nós pensamos numa espaçologia, é a partir de um princípio que o pensamento modela o espaço. E se o pensamento modela o espaço modela o pensamento. E as diversas áreas transdisciplinares do pensamento, ou poderíamos dizer, né, as condisciplinas, pensando com Foucault, elas detiveram currículos espaciais e disciplinares ao falar sobre o espaço. E o espaço não teve como uma narrativa dizível ou falável sobre ele mesmo, né? Então, sobre isso, vale a pena levantar uma questão. Qual é o espaço, filosoficamente, que estamos falando? Para quem e as diferenças, que o espaço se coloca mesmo dentro das suas próprias divergências. Cabem apenas os filósofos, os físicos, arquitetos e aos geógrafos e os geômetras, os matemáticos, falarem apenas do espaço ou de filosofias do espaço? Se falarmos de filosofias do espaço, onde estão os filósofos do espaço? Se eles são filósofos do espaço, eles foram separados da filosofia ou eles estão envolvidos com o próprio espaço? Daí cabe evidenciar o papel do professor Milton Santos, Lefebvre, Ana Clara Torres Ribeiro, e um diálogo com Foucault, trazendo, segundo os especialistas que trabalham com as narrativas, as ferramentas conceituais Foucaultianas, uma heterotopologia do espaço, né? Ele pensaria, aqueles que pensam com Foucault, né, na possibilidade de uma heterotopologia do espaço ou uma ciência do espaço. E o século XX, para o Foucault, teríamos uma explosão de espaços. Assim como nós tivemos o espaço da fábrica, nós teríamos o espaço da rua, o espaço da casa com o espaço da sociedade pública. E aí os espaçólogos seriam os pensadores com a tarefa de evidenciar as diversas escalas do espaço. Porque ele é um conceito condisciplinar que atravessou as diversas arenas do pensamento. Então, partindo desse princípio, eu considero que todos nós sejamos espaçólogos. Porque a gente lida com o espaço diariamente, seja em qualquer nível, desde um nível microscópico até um nível mais transcendental, né? Freud
revelou o espaço do inconsciente, né, como uma categoria no qual poderíamos analisar uma sociedade adoecida pelo capitalismo, e assim podemos perceber, com o professor Milton Santos, pensadores que exerceram a atividade do próprio espaço, né? A Hannah Arendt pensando a totalidade do espaço a partir dos regimes totalitários e pensando numa tradição muito mais kantiana, o Kant construindo um prédio racional e elegendo o espaço enquanto uma categoria a priori dentro de uma tradição platônica. E assim eu penso que é a hora de nos posicionarmos num campo das filosofias do espaço, que arquitetos, sociólogos, filósofos cabem pensar essa dimensão enquanto tarefa primeira. Ok. Em relação à questão do espaço na filosofia, eu já comentei com você, né, sobre esse livrinho aqui que me impressionou muito, que é o Pelo Espaço, da Doreen Mason. A Doreen Mason reclama que o Bergson, ao falar de tempo e espaço, ele subjuga o espaço ao tempo. Ela tem toda uma tentativa de fazer justiça ao conceito de espaço, né? E vai recuperar Deleuze, vai pegar algumas coisas do antropólogo Tim Ingold, que eu também adoro. E o Deleuze ele tenta melhorar um pouco a questão do espaço nessa filosofia da diferença, quando ele introduz a coisa ali do espaço liso e estriado. Como é que você se situa aí perante essa turma? Poderíamos dizer que quando o pensamento se ergue, enquanto uma tentativa inaugural de estabelecer coisas, objetos e conceitos, o pensamento, pegando uma questão do Bergson, é preciso que ele retome as questões do pensamento. Ou seja, o espaço teria, numa concepção da espaçologia, o espaço teria como objeto o próprio espaço, inaugurando ferramentas transdisciplinares detidas em todas as disciplinas. E assim os campos do conhecimento, ao longo dessa modernidade ocidental espelhada, ela aprisionou o conceito de espaço, mas vale a pena ressaltar que os filósofos estão em disputa, assim como os pensadores estão em disputas. Então, cabe ressaltar que quando o Einstein tenta se erguer enquanto um pensador do espaço, ele está lidando com toda uma tradição newtoniana. Assim como Platão, quando tenta erguer a possibilidade de um pensador do espaço, ele tenta lidar com uma tradição de Homero e de Heródoto. Assim como Kant, quando tenta erguer a transcendência, ele tenta lidar com toda uma tradição platônica. E assim como o professor Milton Santos, quando ele ergue a categoria de globalitarismos, ou ele vai falar, quase nos últimos artigos dele, que a tarefa final do geógrafo é se tornar filósofo, é porque, na verdade, nós temos que analisar o que está por trás dessas gramáticas. Então, quando Deleuze nos revela a possibilidade de pensar o espaço liso, o espaço estriado, ou paisagens de gelo, ou espaços desérticos, isso tem uma questão fundamental, porque ele serpenteia em diversas gramáticas conceituais, possibilitando um exercício do pensamento. E esse exercício do pensamento, a princípio, nos revela que a natureza do espaço guardaria nela mesma, ao longo do Ocidente tardio do século XIX, todos os saberes da totalidade. Então, dentro do espaço, nós teríamos todos os saberes da totalidade. Não é à toa que os filósofos originários, ou os primeiros físicos, os primeiros alquimistas, os primeiros pensadores da totalidade, são os primeiros espaçólogos. Porque eles estão olhando
aí pegando um posicionamento do Ocidente, pensando com Kant, um horizonte puro, uma horizontologia, um horizonte puro, um alargamento, né? A luz, a nudez do mundo, a visibilidade em que as coisas são. Então, o Deleuze, assim, pensando também com Foucault, poderíamos também discutir a questão do espaço áptico e do espaço óptico. O espaço áptico e tanto o espaço óptico nos revela uma necessidade de pensarmos que nós somos seres que temos uma educação de uma ausência de tempo e somos seres produzidos e educados a partir de uma atopia, uma ausência de um lugar no espaço. Não é à toa que esses meninos, quando vão para a escola, exemplificando o caso brasileiro, do corpo espacialmente escravizado, do homem preto, da mulher preta de favela, eles não se reconhecem nesse espaço, porque é uma atopia do espaço. E quando eles não se reconhecem nesse espaço, esse espaço não tem nenhum referencial, isso pensando numa escala sociológica e societária. Por outro lado, quando eles exercem as suas capacidades cognitivas do uso da matemática, das geometrias, nós observamos que o brincante e aquele que brinca com o pensamento matemático, ele visualiza o espaço a partir dos elementos que são apreendidos na escola. O problema é que nós vivemos numa tradição que sofremos um golpe cognitivo. Então, quando nós falamos de espaço, parece que nós estamos lidando com uma dimensão a priori intocável. E a primeira dimensão espacial e curricular é o próprio corpo. Então, a tarefa do espaçólogo é evidenciar esses elementos. Nós temos uma educação que foi apartada de uma espacialidade. Nós temos que retomar uma educação que revele o quanto o espaço ele foi comprimido no tempo. E esse espaço comprimido no tempo é uma variável entre outras realidades, entre outras multiplicidades. Se a gente for, por exemplo, numa comunidade originária fora do entendimento de Ocidente, vamos pegar as mesquitas árabes do mundo islâmico, a geometrização da matemática se faz o tempo todo. Pegando uma questão do Cartola, que discutimos isso em algum momento, o quintal ou jardins de Cartola é o enunciado espacial no qual as rodas se revelam. Então temos que começar a pensar uma dimensão curricular nos cursos de graduação e uma reformulação dos currículos acadêmicos escolares, seja na arquitetura ou no planejamento urbano, ou em detrimento da própria física, em discutir o espaço não como uma maneira ou um percurso transdisciplinar, mas condisciplinar. Você não pode discutir o que é transdisciplinar se você não sabe o que é condisciplinar, porque ele está ocultado em todas as formas que se erguem o exercício do pensar o espaço. Então, o Deleuze, o Guattari, como você apontou, identifica isso na própria arte, pegando essas dimensões numa leitura morfológica e geológica, você pode identificar isso na paisagem, porque geógrafos não estão interessados em montanhas, em árvores, eles estão interessados em conceitos. Assim como psicólogos, arquitetos, não estão preocupados apenas em campos figurativos, eles estão preocupados em conceitos. Então, os conceitos já estão aí dentro de uma tradição minimamente de 300 ou 400 anos de Ocidente, mas coube, né, as áreas do conhecimento aprisionar o espaço. Pensando com Bergson, chegou a hora, da mesma maneira que o pensamento revelou a possibilidade de pensar o próprio pensar, está na hora do espaço pensar o seu próprio pensar. Para isso, tem que revelar novas categorias. E aí é a nossa tarefa, Nelson,
de exercer essa atividade. Wallace, então coloca para a gente um pouquinho a diferença entre o pensamento transdisciplinar e o condisciplinar. Eu acredito que o pensamento condisciplinar, quando, por exemplo, nós falamos de história, a história ela não é transdisciplinar, ela é condisciplinar, porque ela exige do homem diversas camadas de pensamento, onde que ele tem que lidar com a própria natureza. A natureza é a totalidade, é a physis, é a maneira no qual o real se apresenta. Então, para você compreender o recorte do real, você usa geologia, você usa geometria, você usa morfologia, você usa oceanografia, você usa arquitetura, que é o espaço habitado pela linguagem do homem. Sobre a linguagem do espaço habitado pelo homem, gera quadros psíquicos, você usa as psicologias, você usa planos mentais, você usa planos de mentalidade. Então, pensando como uma concha, pensando ou pensando espiral, é condisciplinar porque tudo parte de uma dimensão que tudo é pensamento. Uma vez perguntaram qual é seu campo de concentração. Eu respondi na banca de seleção de doutorado. O único campo de concentração que eu conheço foi o campo de concentração do nazismo e o Holocausto Negro, que acontece todos os dias. O pensamento não tem campo de concentração. Assim como temos que pensar não a história como uma ciência transdisciplinar, porque tudo é pensamento. E para esse exercício do pensamento, você vai ter que utilizar as gramáticas de outros modelamentos e origamis de um Tai Chi Chuan filosófico. Então, condisciplinar é dizer que tudo está contido no pensamento. O problema é que a gente vai colocando as gavetas epistêmicas e dizendo que há uma transdisciplinariedade. Não pode acontecer porque todos estão ainda na sua zona de conforto. Os físicos estão na sua zona de conforto, os poetas estão na sua zona de conforto, os filósofos, no momento que isso chega na escola, na universidade, não, essa pessoa não sabe pensar, não. Os departamentos estão departamentos de apartamento, eles estão isolados. Somente você, que é um sujeito que faz devaneios, exercícios do pensamento, o professor Mário Novello, o professor Renato, a professora Conceição Evaristo, a Conceição Tavares, que Conceição Tavares é condenada na economia porque diz que a economia é uma ciência política, ela vai discutir não apenas a economia pelo economiceis, o professor Milton Santos. Nós somos transdisciplinares porque a gente se permite transitar em outras áreas dos saberes. Agora, os demais não transitam. Então, há uma dimensão intransitável. Então, ser condisciplinar é perceber que em todas as disciplinas contém o elemento espaço. Então, estou dizendo que o espaço é um elemento condisciplinar. E ser transdisciplinar é no momento que você se permite dialogar com as diversas instâncias, da psicologia, da psicanálise, da arquitetura, dos pensadores de favela, com os horizontólogos, com os musicólogos. E aí você se torna transdisciplinar. No Brasil, nós não temos essa experiência ainda transdisciplinar, porque a escola é a formadora do espaço monolítico. Nós vivemos uma educação do espaço monolítico. As crianças aprendem números, as crianças não aprendem matemática. Elas não pensam matemática. As crianças não aprendem o pensar da física. As crianças aprendem regras da física. Então, por isso que nós temos uma dificuldade de visualizar o espaço. Porque o nosso olhar, ele é mono, ele é divisível, ele não consegue ver a totalidade das coisas. Então, é preciso reformular o plano das mentalidades.
para que a transdisciplinariedade aconteça. Ela é um discurso aparente, ela é um discurso do canto da sereia, sedutor, e você sabe melhor do que eu, Nelson, quando você tem um currículo que faz a totalidade acontecer, transitando na psicologia, na física, na história das epistemologia, ao fazer um concurso, não te aceitam porque diz que você não tem um percurso linear. Isso só no Brasil. Isso só no Brasil, porque, de fato, o que tem que ser discutido é pensamento. Não é à toa que nós recebemos um golpe cognitivo de um astrólogo que está fora do Brasil, né? E a universidade não sabe como lidar com isso. Olavo de Carvalho deu um golpe cognitivo e espacial na sociedade brasileira, e esse golpe não tem duração terminável para terminar, porque nós não criamos uma pergunta epistêmica para dar uma reviravolta no plano das mentalidades. Então, nós somos condisciplinares. E quais são as estratégias, Wallace, para a gente sair desse reducionismo, tanto cognitivo quanto de diretriz espacial, de colocar a gente em eixos cartesianos pré-determinados? Quais estratégias educacionais? O que você sugere? Olha, os currículos espaciais, eles não são instrumentos isolados. Os currículos espaciais não são instrumentos isolados. Com o avanço dos movimentos ditos pela elite brasileira e classe média, que é a vira-lata e a capitã do mato do que as ideias da elite se coloca, porque a elite brasileira ela não tem mentalidade, ela é forjada de modo grotesco, e quando uma ideia se torna antiquada na Universidade Europeia, ela vem morar no Brasil. Com o avanço dos movimentos ditos minoritários, que não são minoritários, são movimentos majoritários, quem são minoritários é o pensamento da classe média, com a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que deveria ser praticada nas escolas das relações étnico-raciais, nós temos que subverter, pensando com o professor Milton Santos, o movimento dos de baixo para cima. Então, quando ele aponta o cenário das globalizações, e ele é atacado logo no início da década de 90, que todos falavam de um neoimperialismo, ou falavam de uma nova fase do capitalismo, o professor Milton Santos dizia que não era mais uma nova fase do imperialismo, mas sim globalitarismos. E as formas tecnológicas, elas estão sendo usadas no seu multiuso a partir hoje de uma discussão que os arquitetos do espaço chamam de cyberesfera ou cybercapitalismo. Então, um menino da periferia, ele consegue usar a sua tecnologia para falar e dizer, enquanto porta-voz, enquanto protagonismo do seu lugar de favela, né? Isso tem experiências na própria Rocinha, no Vidigal, na Maré, tem a escola de comunicação popular da Maré, que revela vários exercícios oculares do espaço a partir de uma câmera ou de um celular, né? Nós temos os NEABs nas universidades e nos IF, nos institutos federais, que exercem essa atividade de discutir os currículos alternados. E para além disso, Nelson, a palavra currículo é oriunda do latim ibérico, que nos sugere aquilo que é corrido, aquilo que é percurso, aquilo que está em movimento. Então, as periferias, que não são periferias, elas estão em movimentos, e uma das saídas é pensar os espaçólogos de favela, que são os mestres de obra. São eles que erguem uma contra-reforma ao modelo de sociedade global e totalizada que subutilizam esses saberes da favela, né? Então, a favela era o lugar de resposta, assim como as periferias, de tecnologias africanas e de tecnologias do espaço, que se manteve minimamente aí nos seus últimos 70, 80 anos,
protagonizando um confronto direto com o Estado, né? E fora a rede de mulheres que conseguem, de fato, transitar entre periferia e cidade, mostrando uma outra ecologia de saberes. Então, elas existem. O problema é que o nosso olhar ele é monolítico e ele não consegue ver o espaço não enquanto um ponto inicial ou uma finalidade do processo analítico, mas sim entender os fluxos transescalares de linhas e formas que não podem demarcar ou cristalizar as ideias objetivizadas em coisas. Então, os espaçólogos estão nos seus cotidianos agindo de modo transdisciplinar, de maneira que a escola não consegue compreender esses saberes. É só você ver esses meninos colocando uma pipa no ar, né? Um objeto geométrico, e eles sabendo a latitude, eles sabendo o movimento do vento, vendo perspectivas de colocar um objeto geométrico no espaço. Então, nós temos formas de resistir e de criar. O problema é que nós estamos numa preguiça ontológica. E o pensamento exige trabalho. Nós estamos numa preguiça ontológica. Nós ganhamos um golpe cognitivo dado por um astrólogo que está nos Estados Unidos tomando café, rindo da nossa cara, e os intelectuais da universidade repetindo fórmulas atrasadas de um marxismo vulgar. Marx teria muito mais capacidade de compreender o que está acontecendo. Como é que como é a experiência disso com você na sala de aula? Que estratégia que você tem? Como é que os alunos recebem esse tipo de conversa? Eu tenho a sorte, o azar de ter uma sala de aula debaixo de uma árvore, né? Então eu trabalho debaixo de uma árvore e durante 7 anos eu trabalhei diretamente com crianças. E tem uma frase do livro Tudo é Filosofia, que está disponível em PDF, que vocês podem baixar, da Ágata, de 9 anos. Ela dizia assim: a filosofia guarda o conhecimento que o espanto mostrou. Poderíamos dizer de uma outra maneira, falando da mesma forma, pegando a premissa da filósofa Kids Ágata Oliveira, de 9 anos, se a filosofia guarda o conhecimento que o espanto mostrou, o espaço guarda os conhecimentos da totalidade. Antes de tudo, para que a escola se torne um outro lugar, e dentro da escola tem essa multiplicidade, e os professores estão em confrontos de matrizes teóricas, não é à toa que não há educação no Brasil, só há pedagogias do vazio, é preciso fazer um exercício do cansaço. Então eu tenho uma sala de aula debaixo de uma árvore, e a partir dali todo o exercício cognitivo espacial se dá, né? Então eu começo falando sobre, às vezes, da teia da aranha, falando das linhas retas da árvore, falando das curvas, falando de nuvem, porque eu parto da paisagem para dizer que ela é o meu currículo, no qual os objetos conceituais podem ser aplicados e entendidos. Filosofia ela não é uma abstração, nunca foi. As filosofias estão sempre em guerra. O Ocidente utilizou a filosofia enquanto uma máquina de extermínio, uma máquina de guerra, assim como a arquitetura e o planejamento urbano, e joga isso na língua mais vulgata em dizer que o povo não é capaz de filosofar, não é capaz de compreender. E colocam isso a um nível de abstração que abstrata é aquilo que está fora do ato. A filosofia nunca esteve fora do ato. E isso tem como base Platão, que deu um golpe cognitivo na realidade. Se houvesse uma máquina do tempo, Exterminador do Futuro, você deveria voltar e dar um tiro em 2 personagens conceituais, que é Platão e Aristóteles.
que eles apartam os objetos da realidade dizendo que há uma realidade ontológica. E essa realidade ontológica, os objetos ficaram aprisionados e reféns de ideias universais. Essas ideias nunca foram universais. Os filósofos sempre tiveram disputas no campo da filosofia analítica, no campo da filosofia continental, no campo da lógica, e eles se apadrinham. Então, quando você entra em sala de aula, né, o estudante não consegue entender o que o professor de filosofia ou de matemática está falando, porque eles saem da universidade enquanto analfabetos espaciais e analfabetos existenciais, porque eles não conseguem ler. Então, pegando Paulo Freire e entrando numa discussão curricular dos espaços, a questão da alfabetização, como que um operário consegue se alfabetizar. Ele se alfabetiza porque ele consegue ler o tijolo enquanto um objeto político que dá a concretude real da sua sociabilidade humana. Então, como que uma empregada doméstica se alfabetiza com a escravidão e com a opressão do seu espaço? É porque no quartinho de empregada está todas as pedagogias da opressão da estrutura da senzala contemporânea. Então é preciso ler o espaço e dizer o que o espaço oferece enquanto ferramenta de pensamento. Então os meus estudantes pensam a partir do exercício do espaço, que é a nossa matriz empírica aplicada na própria realidade. E eu não faço uma distinção entre filósofos orientais ou filósofos ocidentais. Eu chamo de ocidente espelhado e filósofos que não estão no não-ocidente. Existe um não-ocidente pensando com Eduardo Said. Então eu faço um origami do pensamento. A bibliografia de vocês, do Renato, me remeteu a esse livrinho maravilhoso aqui, Filosofia Antes dos Gregos, do José Nunes Carreira, que me ajudou muito a repensar várias coisas em relação ao que é filosofia. Depois eu descobri esse daqui, A Forma do Pensamento Antigo, que mostra como, na verdade, a filosofia chegou para a Grécia via Pérsia, via Egito, via Ásia, e a filosofia grega já é misturada, né? Mas eu queria pegar esse aspecto político aí que você trouxe, Wallace, porque assim, a coisa do Platão, o Platão, um dos golpes cognitivos que o Platão faz, se eu entendi bem o que você falou. Só um detalhe, já colocaram aí, agradeço quem colocou, já colocaram nos comentários o PDF do livro Tudo é Filosofia, né? Que o Wallace organizou, que é sobre fragmentos filosóficos escritos por crianças. O Platão, parece que ele foi um dos primeiros a cindir natureza e cultura, né? Colocar o mundo das ideias como algo transcendente e imutável, e isso vai colocando, preparando cognitivamente as pessoas para obedecerem uma instância superior. Se a gente for colocar esse golpe cognitivo do Olavo, como você disse, tem tudo a ver com essa questão platônica, que se você for comparar com o slogan vencedor das eleições, né? Deus acima de tudo, o país acima de tudo, Deus acima de todos. Parece que tem sempre essa imposição de que tem algo superior que você deve obedecer. Tem algo a ver com isso, Wallace? Nas tensões de cada século, os filósofos produziram seus conceitos e máquinas oculares. Eu chamo o conceito de máquina ocular porque ele nos dá a percepção da ideia de realidade e dos fenômenos que se produzem no espaço. Eu chamo de golpes cognitivos porque ele muda a concepção do aprendizado e do entendimento do real. Então, para cada sociedade, já que a nossa sociedade ela é uma consequência de golpes cognitivos, e nós temos duas datas importantes
no meu perceber da minha pesquisa, que é o ano de 1888 e o ano de 1889. O ano de 1888, nós temos de modo alegórico, pensando com Platão, a construção embrionária de uma ideia de uma lei áurea, onde temos uma redentora, que é uma princesa, é a única que não entrou na Disney. Nós temos a princesa Pocahontas, a princesa Ariel, mas a família real brasileira ela não entrou no castelo da Disney. E um outro golpe cognitivo, além dessa ideia de lei áurea, que nunca existiu, é muito mais uma fachada para não dizer o golpe que se deu no início do projétil de uma classe proto-trabalhadora e urbana, que daria ao longo do século XX. Então, nós tivemos um golpe cognitivo contra a população miserável, contra a população de afrodescendentes e dos primeiros netos de escravizados. Então, nós tivemos um golpe contra essa população e o impedimento do não pagamento daqueles que iriam receber por méritos do trabalho ao longo de uma tradição de 4 séculos, que é o peso da escravidão, e por isso que nós temos o impedimento do pensar. Nós não conseguimos pensar de modo razoável ou se erguer diante aos pensadores universais, porque a escravidão ela também produziu operações e impedimentos cognitivos. Então nós tivemos um golpe cognitivo em 1888 que impediu o surgimento de uma primeira classe média negra urbana. E o ano de 1889 que nós tivemos, na minha concepção, a construção de um racismo Cinderela, como que você dorme no dia 14 de novembro e no dia 15 de novembro nasce uma república. Então é uma república que nasce em menos de 24 horas. Ou seja, uma república que surge do espaço privado da casa, pensando com Habermas, da esfera do privado, e é um golpe da esfera do privado sobre o público. Res pública, coisa pública. Então você tem um golpe da casa sobre a rua e você tem um golpe da casa dentro do Estado. Por isso que é Casa Grande Senzala. Você tem um golpe da casa grande dentro do Estado. E você não modificou os modos operacionais. E a escola brasileira, ela nasce também do tutor, que é o pedagogo, que é a figura do escravo, que educava a figura desses senhores e sinhazinhas que iam, no seu amadurecimento, para as escolas de Coimbra e as escolas europeias, e voltavam com as suas mentalidades eurocentradas e reduzidas. Ou seja, então, o ano de 1888, você tem a abolição que não aconteceu, a abolição aconteceu, os negros não foram convidados, e você tem o ano de 1889, que tivemos um golpe da Casa Grande dentro do Estado. O Estado surge de modo corrupto, com os hábitos privados e com os hábitos da corte. Então, esses dois primeiros golpes, que são os golpes cognitivos, uma sobre a dimensão do trabalho e o outro sobre a dimensão da política, vai forjar a ideia de uma sociedade que nasce sem Estado, e de um Estado que nasce sem sociedade, e de uma sociedade que nasce sem povo. Então, ao longo dessa primeira modernidade brasileira, a pergunta que os brasilianistas faziam ou fizeram no campo da literatura, e pegando o velho Arthur Ramos, pegando Bispo do Rosário, pegando o próprio Aleijadinho, pegando Nise da Silveira, pegando a própria intelectualidade da década de 30, né, fazendo esse movimento diacrônico, é perguntar quem são os brasileiros e como que se funda essa pedra filosofal do Brasil. Então, quando, pegando você falou sobre Grécia, sobre as sociedades originárias, quando se funda uma sociedade, o que os gregos originários fizeram como obra clássica? A paideia, é dali que nasce a pedagogia, é da paideia. Então, você tem uma sociedade que precisa criar o espírito e um corpo, pensando com Montesquieu ou com Voltaire, o espírito das leis. No Brasil isso não acontece.
porque nasce de uma mentalidade de uma elite tacanha escravocrata que ela nunca pensou o público. Então, no Brasil, pegando a figura do Lima Barreto, não tem povo, tem público. E pegando a figura do nosso Maquiavel brasileiro, que é o Machado de Assis, ele vai dizer o seguinte: o problema do Brasil não foi a monarquia, e nem o império, e nem a república. É a manutenção das oligarquias absolutas, que estão até hoje, são famílias centenárias, que tiveram no golpe contra o império, que tiveram no golpe da Primeira República, que tiveram lá com Vargas, que tiveram no Estado Novo, e que chegam até o Sarney, com cadeira vigente, nunca escreveu nada. Roberto Marinho, os Marinhos não têm nem o ensino médio, segundo grau, são doutores na Academia de Letras, forjada por gente falcatrua, fraudulenta, quando a Conceição Evaristo é eleita pelo povo enquanto uma acadêmica, essa mesma academia não aceita porque diz que ela não tem a cor da academia, ela não pode oferecer o chá, ela não tem chancela para pagar a cadeira, ou seja, não tem suborno, enquanto uma mulher preta, intelectual, favelada. Então, o golpe cognitivo, ele é a máquina reprodutora do sistema único brasileiro. Então, quando você vê a figura esdrúxula de um presidente assumindo uma cadeira como essa, ele dá um golpe cognitivo numa sociedade onde ele nem precisou participar do debate político, porque não tem política no Brasil. Você tem um sofá da Hebe. Então eu chamo de golpe cognitivo essas maquinarias, essas manobras, onde as representações vazias se tornam o objeto esvaziado de sentido. Então o nosso presidente ganha uma eleição sem ter discutido política. Porque não há política. Há politicagens, acordos. E tudo isso manipulado a partir de um golpe cognitivo e sequencial. É uma sociedade que nasce sem Estado. Logo, é uma sociedade que é fundada por golpes cognitivos. É a cognição, é a base do pensamento, que produz realidade. Você dialoga, então, com as ideias lá do Gessé Souza sobre a questão do racismo como fundante da sociedade brasileira atual? O Gessé faz um movimento que ele faz um ataque à tradição sociológica da escola paulista. Eu não faço um posicionamento do ataque da escola sociológica paulista, até porque eu não sou sociólogo. Eu faço um posicionamento das ideias em colocar a discussão do espaço enquanto uma ferramenta fundamental para perceber como que o racismo fraudou todos os conceitos, inclusive os conceitos que são usados pelo Gessé e por mim, por você e por todos nós que estamos no mundo espelhado ocidental. Se você está no Ocidente, você está usando conceitos racionais e raciológicos. Quando você tem a fundação do Ocidente Ibérico tardio, a palavra razão, na crítica da razão lá do Kant e na crítica da razão preta lá do Mambembe, ele vai nos revelar que a palavra razão no mundo ibérico do século X vem do mesmo radical que é ration. E ration e raça se fundem, ou se fundam, para construir uma paisagem de um racismo ambiental. Então, ao mesmo tempo, podemos dizer que é um monstro de duas cabeças. Da mesma forma, quando você usa a palavra logos e logem, há um duplo. O Ocidente, ele é Ocidente porque ele é duplo. E eu digo que há um racio-totalitarismo. Por que há um racio-totalitarismo? Ao mesmo tempo que a razão mostra o seu progresso, o seu avanço, as suas modernidades, você vê nela embrionado, de modo ocultado, o atraso, a antimodernidade, a escravidão, a não liberdade, o fascismo. Então, raça e razão se fundem nessas concepções. Então, todo conceito, ele tem ocultado nele um conceito racial. A exemplo disso, podemos pensar com
o Arthur Ramos ao pensar a sociologia racial brasileira. Assim podemos pensar a questão estética com o Bispo do Rosário, a questão corpórea espacial da indumentária. Podemos pensar uma pensadora de extrema importância que foi lançada por uma sociedade doentia no lixão de Gramacho, que foi a Estamira, que foi jogada numa dimensão psiquiátrica no qual adoeceu a potencialidade dessa mulher. Podemos ver a potencialidade do mestre Aleijadinho, que colocou o traço brasileiro na escultórica e na projeção espacial dos anjos mineiros com o quer, onde que a modernidade da Contra-Reforma acontecia, e aqui no Brasil acontecia várias estilísticas que não era o barroco europeu, era o barroco de Minas Gerais. Assim, o mestre Inácio de Loyola, no Rio de Janeiro, produzindo arquiteturas de aquedutos e fontes públicas. Então, podemos dizer que todo o conceito no Ocidente ele tem um duplo. E, na minha perspectiva, assim, dialogando com o Gessé, até mesmo ele e nós, e a escola paulistana, nós temos que começar a evidenciar os conceitos raciais e raciológicos embutidos em todos os conceitos, porque o racismo é a nossa matriz epistêmica e existencial. E aí, Wallace, você queria acrescentar alguma coisa em relação... A gente já está caminhando para o final. Você queria acrescentar alguma coisa em relação à sua reflexão sobre Cartola? Sim. Sobre isso, para fechar, eu queria dizer que toda vez que nós chamamos um pensador para o diálogo das ideias, é preciso trazer a inferência de que lugar ele está falando. Então, Cartola, ele é um esteta, onde que ele é evocado pelas rosas para falar de uma transcendência, onde que um poeta do morro é capaz de ser subjugado enquanto favelado, periférico, e ele consegue ter acesso à grande literatura e à grande poética da obra de arte. Quando ele evidencia em que as rosas não falam, ele está dizendo uma coisa que é de grande importância. Há um silêncio onde que o mundo, dito enquanto racional, interditou outras formas de saberes e outras formas de pensar. Então, chamando Cartola para o diálogo das ideias, é preciso que a gente mude a direção do olhar, porque senão estaremos repetindo e fazendo sexo oral em filósofos, em teóricos, que não nos diz nada a respeito da nossa realidade. Então vamos reverenciar os mestres do pensamento, da escultórica brasileira, do samba, do funk, do rap, do reggae, da gastronomia, do corpo e de outras espacialidades, porque no Brasil tem pensamento. A diferença é que não tem filosofia. Porque a filosofia seria a ferramenta ou a possibilidade dessa ferramenta de traduzir o pensamento. Agora nós temos pensadores brasileiros e eu não faço filosofia brasileira. Eu faço filosofia no Brasil. Assim como não há uma filosofia francesa, há filosofias na França. Então eu faço uma filosofia no Brasil e esse é meu exercício e a minha escolha de pensar as minhas questões. E te agradeço pela oportunidade do espaço. Eu que agradeço, Wallace. Para as pessoas te acharem, tem aqui esse Instagram. O que mais para elas entrarem em contato? Você quer falar também de mais algum livro seu? Eu sei que tem projeto aí chegando aí. Então, eu tenho o meu Facebook. Eu não separo, eu não tenho muitas mídias, até porque nós, enquanto professores, temos muitas tarefas. Então, eu tenho o meu Facebook lá, que é o Wallace Lopes Espaçólogo, e tenho o meu Instagram aí, que é o Wallace Lopes Espaçólogo.
não é fechado, ele é aberto, até porque as pessoas confundem intimidade com publicidade, então ali não é o lugar de colocar a minha intimidade, a minha alma nua, então eu estou ali provocando. Agora, para final de junho, eu não sei bem, a minha tese de doutorado está sendo publicada pela editora Estudos Urbanos, adequada no formato de livro, então vai sair O Trauma do Tronco, o Holocausto Negro na Cidade, e a dissertação de mestrado, que foi lá pelo Cefet, pelas relações étnico-raciais, vai sair pela Multifoco, Praças Negras, o Grande Rio de Janeiro Africano, de Tiaciata, e fora os artigos e trabalhos já publicados num caminho que é pensar as minhas questões próprias e que está em diálogo com os diversos ocidentes e lugares ainda não demarcados pelo Ocidente. Então, essa é minha caminhada e minha empreitada, observar aquilo que se permite ser observável, pelas lentes dos pensadores brasileiros, por uma filosofia no Brasil. Maravilha. Vamos dar as mãos aí nesse projeto, né? Então, Alice, muitíssimo obrigado. Antes de finalizar completamente aqui, eu vou dar só uns avisos, né? Lembrando aí que o nosso curso online começa Vórtex, Vibrações na Filosofia, na Ciência e na Mística, que tem tudo a ver com isso que a gente falou aí, dessa provocação sobre a questão de quanto o nosso pensamento ele é condicionado. A gente quer descondicionar o pensamento, dar liberdade, dar sensação corpórea para o pensamento e para os conceitos, né? Então, os transsaberes é isso também, a ideia de trazer a transitoriedade na vida. O grupo de estudo começa segunda-feira, 19 horas, pelo Zoom. As informações estão todas na bio. Vocês podem olhar aí na bio para se inscrever. E terça-feira a gente tem uma live aí que eu vou discutir mecânica quântica e transsaberes. A mecânica quântica dialogando com filosofia, com mística, com arte, o que dá aí. Tá bom? Tá todo mundo convidado. E lembrando que o Vórtex, meu livro, está disponível online na Amazon, e agora saiu a versão em inglês. Vamos ver o que acontece aí desse Vórtex brasileiro sendo expandido para fora. O que acontece? Wallace. Tem internacional, um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Conta com a gente aí para a gente descondicionar esse espaço, para abrir esse espaço. Vamos que vamos. Muito obrigado. Abração. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu.